Opa, Young Digital Warriors, vamos logo aqui, não vamos perder tempo, né? Vamos para a diagramação de e-books. Dá uma olhadinha aqui para mim no nosso mapa mental. Nós vamos explorar aqui, ó, essa perninha aqui, ó, diagramação usando o Canva e-books, né? E aí nós vamos ver o que? Nós vamos ver a diagramação de capa, a diagramação de back, né, do fundo, das costas do livro, né, e a diagramação das páginas de conteúdo. Tudo que nós usamos aqui para apresentações, nós vamos usar também para e-books, né? Agora, o que requer aqui é um pouco de bom senso, um pouco de bom gosto, né, para que você consiga de verdade fazer um bom trabalho, né? E aqui eu deixei o começo do trabalho que eu fiz aqui nos últimos 2 dias, né? 2, 3 dias. E aí eu vou explicar mais ou menos o conceito para vocês. Eu estou escrevendo um e-book, né, que poderia naturalmente, tranquilamente virar um book, né? Virar um livro de verdade, né? É provável que eu faça isso até, porque tá ficando legal o conteúdo. Talvez se eu enriquecer um pouquinho só mais, ele vai ficar legal, né? A ponto de poder ser vendido aí, né? Registrado e vendido aí nas livrarias e tudo mais. Mas a princípio, eu estou criando esse livro para doar, né? Para dar para os meus alunos da Smart Money Makers e para aquelas pessoas que se interessarem pela Smart Money Makers, porque lá eu revelo, né, a resposta por um monte de perguntas que as pessoas têm por aí afora, que todo dia eu tenho que ficar respondendo, né? E mais do que isso, eu desmascaro também lá muitas argumentos de marketing que muita gente usa aí no mercado de forma desonesta. Então, por isso, eu tenho interesse de dar de graça esse e-book para as pessoas, para justamente libertá-las de muitos argumentos falaciosos, fantasiosos, mentirosos e essas coisas todas aí no mercado financeiro, né? Então, qual é o nome, qual vai ser o nome desse e-book, né? O nome desse e-book vai ser As 7 Magníficas e os Smart Money Makers, né? Que é o 8º magnífico, né? Os 8º magníficos, né? Então eu gosto muito do número 8. Por que eu gosto do número 8? Será que alguém adivinha? Porque o número 8, se você virar ele vira o infinito. Número de Deus, né? O número é um dos números que a gente pode associar a Deus, né? Ao ilimitado, o infinito, ao sem barreiras, né? Ao supremo, ao poderoso, a todas essas coisas aí que a gente só pode usar esses adjetivos pro nosso Deus, que é bom demais, né? Então, como é que eu comecei? Eu comecei com um conceito, né? Se eu quero falar das 7 magníficas, 7 magníficas são 7 grandes empresas nos Estados Unidos que ditam o mercado financeiro nos Estados Unidos, né? No mundo todo, na verdade. E aí, como é que eu comecei? Bom, comecei por aqui. Olha que coisa horrível, meu Deus. Que falta de bom gosto. Mas por um azar, eu consegui... Azar não, por uma sorte, eu consegui melhorar muito isso aqui, né? Comecei, sei lá, peguei lá na internet o logo dessas 7 empresas, que é a Apple, Tesla, Google, Amazon, Meta, Microsoft e Nvidia. Peguei lá e coloquei aqui elas de forma aleatória aqui na capa, né? E aí coloquei o número 7 com, sei lá, um elementozinho, um 7 só de silhueta. E coloquei aqui as magníficas e os Smart Money Makers. E coloquei o número 8 e no fundo coloquei aí um painel que se vê muito nas bolsas, né? Ficou muito ruim, não gostei, muita informação, sei lá, não gostei. Aí eu fiz outra, mudei o fundo. Então, do mesmo jeito, não ficou tão bom assim. Mas aí o que é que aconteceu? Em um desses, o que é que eu fiz? Eu simplesmente apaguei o fundo. E aí parece que ficou mais legal, né? Tirando aquelas coisas todas, o que é que eu fiz? Eu apaguei o fundo. Aí eu disse, poxa, eu acho que é melhor fazer de uma forma mais simplificada, né? E aí eu comecei a desenvolver e é assim, criação é assim.
você começa a desenvolver o conceito a ponto de ficar um negócio aceitável, né? E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui o tamanho do logo mais ou menos proporcional ao peso que essas ações têm no mercado financeiro, no mercado de índices, né? Então eu coloquei, por que a Apple? Porque a Apple é a maior, né? A rainha suprema de todas as empresas nos Estados Unidos, né? A empresa com a maior capitalização do mercado, né? E aí a Meta menorzinha, o Tesla menor ainda, né? Podia ser até menorzinho ainda. E aí eu coloquei as 7 magníficas e mais o oitavo, né? Que é o oitavo magnífico, né? Que são os Smart Money Makers. E colocamos aí uma coroinha, coloquei uma coroinha 3D aqui, coloquei uma sombrinha e tal. Legal, ficou aí a capa que aparentemente vai ser esse o conceito. Coloquei uma sombra aqui, ó, como dá para ver, uma sombra bem grande pegando aqui na lateral, né? E eu acho que assim não tá tão ruim não, tá? Não sou designer, mas já dá para começar. O paperback, as costas, eu coloquei lá as 7 magníficas aqui no cantinho tal, e o 8, né? Coloquei aqui um resuminho do que se trata o livro, né? Tô dizendo que nós vamos ter 2 bônus extras espalhados aqui pelo livro, né? Vou dar 2 presentes aqui pra galera, aliás, 3, né? Porque o livro já é um presente. E vou dar mais 2 bônus aqui dentro do livro, né? Coloquei as empresinhas aqui, aí usei uns elementinhos que eu tenho aqui no Canva, aqui embaixo, e coloquei a minha fotinho, que eu tenho umas fotinhos aqui, para as pessoas saberem de onde é que está partindo esse negócio, né? Então eu tenho aqui já a frente e o verso do livro. Ah, uma coisa, né? Bom, eu decidi que esse livro vai ter um formato A4. Então, para isso, o que é que eu fiz? Eu criei aqui, ó, quando você vem aqui no Canva, né, que todos vocês devem ter, quando você criar um documento aqui, ó, você pode procurar um documento no tamanho A4. Deixa eu colocar aqui A4. E aí vocês vão ver aqui, ó, tem um documento A4 retrato, tem um documento A4 paisagem, o paisagem é o deitado, né? O A4 é o em pé. Então eu selecionei um formato A4 vertical e aí, muito bem, fui criando. Bom, mas ao longo do documento, o que é que eu preciso? Ao longo do documento eu preciso das páginas do conteúdo. E aí o que é que eu fiz? A partir da capa, se vocês olharem, eu tirei aqui, ó, todos os elementos e deixei basicamente essa sombra e tal. Diminuí aquele logo, as 7 magníficas e a oitava, e coloquei aqui, ó, que se eu quero falar dessas 7 empresas, eu vou colocar elas aqui, né? Então eu fiz 2 versões, uma em que a sombra começa escura da esquerda para a direita, fiz uma que ela começa da direita para a esquerda, mas de cima para baixo. 2 versões já, né? 2 versões de material. Fiz uma outra em que ela começa de baixo para cima, igual àquela anterior, só que eu tirei as empresinhas aqui de baixo, né? Vou fazer mais outra que eu inverti. Em vez de começar da esquerda para a direita, eu comecei da direita para a esquerda. Mais outra versão, né? Que mais? Eu fiz uma outra versão começando de baixo para cima, né? Talvez tenha faltado uma versão de cima para baixo dessa aqui, ó. Talvez tenha faltado uma versão dessa aqui. Eu vou fazer uma versão dessa aqui agora, ó. Duplicar essa página. Bom, vamos fazer aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu quero pegar isso aqui, ó, e girar ela para o lado contrário. Pronto. Opa, deixa aqui que tá grandão. Aqui, ó. Mais ou menos assim. E aí é só colocar ela aqui na posição e ver mais ou menos, ó. Eu vou ver mais ou menos nas outras onde é que ela termina ou começa aqui, ó. O que que a gente pode pegar? Pode pegar uma régua aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo onde é que ela termina aqui a sombra, ó? E aqui eu vou colocar uma outra régua aqui, ó. Onde é que ela termina a sombra aqui, ó. Eu tô marcando aqui os 2 inícios, né? Então, se eu vier aqui, nessa que eu acabei de criar aqui agora, ó,
eu vou tentar estabelecer mais ou menos uma proporção, ó. A proporção tá ruim, ó, porque deveria ser aqui que ela deveria pegar. Então tem que colocar talvez por aqui assim, ó. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, para ser mais ou menos nessa proporção aqui. E aqui essa proporção aqui é mais ou menos o que tá dando aqui para baixo. Talvez, será, meu Deus? Não, talvez tenha que descer aqui um pouco mais e ajustando assim para ficar mais ou menos na mesma proporção, né? Então eu vou colocar aqui, ó, essa eu tenho de cima para baixo, né, da esquerda para a direita. E aqui eu vou colocar uma que é cadê? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então eu vou colocar essas duas talvez juntas aqui, né? E fica uma de baixo para cima e a outra de cima para baixo. Muito bem. Parece que está coerente. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou colocar uma régua aqui, ó, em cima, para ver se o 7 está batendo com o outro 7. Ah, tá batendo, ó. Tá batendo de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Já tem duas aqui, né? Agora eu vou pegar uma de baixo para cima, da esquerda para a direita. O 7 também está batendo lá, ó. Essa outra, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá batendo 7. Então, ou seja, estão todas mais ou menos no mesmo lugar. Poderia trazer elas aqui para baixo, ou talvez mudar um pouco essa disposição? Talvez, poderíamos trazer, talvez nessa... Aqui eu fiz duas com os logos. Vamos ver aqui. Essa de baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, talvez vamos tentar trazer isso aqui, ó. Eu vou marcar. Nossa, não está agrupado. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou aqui no Option 1 do meu. Eu clico em cima de qualquer elemento. Venho aqui no meu teclado, no Option 1. E aí, o que é que acontece? Vai aparecer, ó, todos aqueles elementos ali, ó. Em tudo que eu for mexendo aqui, ó, ele vai mostrando lá para mim quem é quem, né? Então, eu vou marcar todos aqui, ó. Vou marcar todos aqui do lado direito. Marquei tudo e vou clicar com o botão direito, ó, agrupar. Pronto. Agora fica fácil de eu mexer ele sem esquecer nada para trás. Se eu colocar aqui nesse canto, ó, não vai ficar legal. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela lá mesmo, porque o 8 tá aparecendo bonitinho, né? Então, criei aqui, ó, essas páginas, né? Criei uma outra página aqui, ó. Se vocês observam, eu coloquei só a Smart Money Makers aqui. Talvez eu possa colocar aquela coroinha aqui, né? Para ficar legal. Cadê a coroinha? Vamos procurar. Cadê? A coroinha tá aqui, ó. Vou pegar a coroinha que eu tive ideia de colocar, já que os Smart Money Makers são os supremos, né? São os, claro, sempre depois do nosso Deus, né? Sempre depois do nosso Deus. Então, eu vou colocar uma coroinha aqui, um chapéu, uma coroinha aqui na cabeça do nosso Smart Money Makers aqui, para ficar legal, né? Colocar aqui uma coroinha, parece que a coroinha tá na cabeça dele, né? Então, vou pegar aqui e vou selecionar tudo e vou agrupar também, né? Vamos ver nesse outro aqui. Nesse outro aqui nós não temos a coroinha. Vou fazer o seguinte também, vou colocar aqui, ó, um lugar de referência, ó. Essa linha aqui está em cima do S do Smart, ó, talvez um pouquinho mais para cima aqui, isso. Quando eu clicar aqui, ó, eu vou descer, ó, porque o Smart não tá na mesma proporção, né? Não tá legal. Então eu vou descer e vou colocar lá agora sim, ficou na mesma proporção. E eu vou colocar a coroinha. Só que a coroinha agora vai entrar aqui, vai entrar do mesmo jeito, vai entrar do mesmo jeito. Deixa eu ver se tá ficando legal. Talvez um pouquinho mais para baixo. Aqui, legal, boa. Botei a coroinha lá nos Smart Money Makers. Tá legal. Ficando legal. Ali tá mais ou menos na mesma proporção. Talvez esse logo aqui esteja um pouquinho menor do que esse aqui. Mas tudo bem. Não vejo problema nisso aqui. Esse outro tá sem a coroinha. Vamos colocar a coroinha nele também? Vamos colocar a coroinha nele aqui também, ó.
colocar a coroinha aqui nos Smart Money Makers, que são o oitavo magnífico, né? O oitavo magníficos. Colocar aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Vamos ver aqui, colocar a coroinha aqui do Smart Money Makers. Nós somos, né, supremos no mercado, né? No mercado, né? Em outras coisas tem outro supremo. Uma coisa importantíssima aqui, olha. Normalmente nós temos aqui em cima, nessa parte, nós temos o cabeçalho e aqui embaixo nós temos o rodapé. Então, em algumas páginas, o cabeçalho vai ficar oculto por conta dessa barra aqui em cima. Algumas vezes ele vai ficar oculto por conta da barra inferior. Agora, por que que a barra inferior tem que ter um espaço maior? Por quê? Porque nas impressões, muitas vezes, as impressoras não conseguem imprimir até aqui embaixo. As impressoras industriais, de gráficas e tudo mais, ela consegue imprimir até o último milímetro do papel. Mas as impressoras domésticas que nós temos em casa nem sempre conseguem, né? Então, o que é que acontece? Bota aqui uma informação que, se for cortada, não corta nada, não corta nenhuma informação importante, né? E aí eu saí criando aqui várias páginas, né? Que podem servir. Eu vou deixar aqui esse material aqui como vou deixar o PNG desses materiais aqui para vocês usarem aí, acessarem quando quiserem, né? Para terem como referência, né? E aí, o que é que acontece? Eu tenho aqui também mais algumas páginas em que eu separo por duas cores, né? Coloco a imagem de fundo em metade da página, uma outra imagem de fundo ou uma parte mais branca de fundo, e aí vou criando. Criei aqui algumas opções. Vejam que essa aqui tem as 7 magníficas, essa outra aqui tem as 7 magníficas, mas aqui eu tenho uma que não tem as magníficas, não tem coroinha, não tem nada. Então eu vou criando uma série de páginas que me fazem ter o quê? Me dar muitas opções para eu ir diagramando o texto da forma que eu quiser, tá? Esse vídeo eu vou fazer apenas mostrando como é que eu crio os templates, né? Os templates para usar depois lá na diagramação do book, né? Então, depois que você criou aqui, ó, eu criei mais ou menos umas 18 páginas, né? Que vão me dar muita flexibilidade. Aqui eu tenho duas, a capa e a contracapa, e aqui mais 16 opções de diagramação de conteúdo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar isso. Compartilhar, observa que essas duas últimas páginas aqui eu não quero, porque são as duas últimas páginas mais... foi aquelas artes que eu não gostei, né? Então, nós vamos aqui e vamos baixar. O ideal é que você baixe... O ideal não, tem que ser em PNG, tá? Em PNG, mais ou menos aqui 1760 pixels por 2500 pixels, ou seja, 1.25 é suficiente, né? Não esquece, você tem que marcar essa opção aqui, ó, fundo transparente. Todas as páginas? Não, eu não quero todas as páginas. Eu quero só até a página 18, só até a página 18. Então vem aqui e desmarco a 19 e 20 e mando exportar, baixar. Ele vai demorar aqui uns 2 ou 3 minutos, né? Não, até que tá indo rápido, ó. Até que tá indo muito rápido. Vamos esperar, enquanto isso a gente vai conversando aqui alguma coisa, porque depois nós vamos importar isso lá dentro do Google. Ah, eu já tenho aqui, ó, só que aqui só tem 17 páginas. Eu vou salvar aqui dentro mesmo dessa pasta aqui, ó, que eu já tenho, né? Vou salvar aqui dentro. Muito bem, depois que eu salvei ali dentro, eu vou entrar nesta página, eu vou entrar nessa paginazinha que eu coloquei aqui. Tô pegando aqui no meu outro monitor. Muito bem, tá aqui, ó. Salvei aqui nessa pagininha dos downloads, né?
E aqui ele vai aparecer o quê? Uma outra pastazinha que eu tinha aqui, que era Sede Magnífica, e apareceu aqui o zip. Eu vou ejetar o zip aqui, ele vai criar uma outra pasta, né? Essa pasta aqui já são as imagens que estão separadas, né? Uma a uma. Vou eliminar o zip e vou abrir ela aqui, ó, essa página. Se você clicar aí dentro do aí no seu computador, você vai ver que ela está sem fundo. Quem é que vai dar a cor do fundo? Quem vai dar a cor do fundo é o seu Word. É o próprio Word que vai dizer. Se você botar lá uma página vermelha, ela vai ficar com fundo vermelho, né? E tem muita gente que diz: "Oh, não tá dando certo, o meu tá ficando tudo escuro". Não, é porque você tirou a cor do fundo. Onde está aqui essa cor assim acinzentada, amarronzada, qualquer coisa dessa? Quem vai dar essa cor vai ser o papel do seu Word, ou o papel a cor do papel que você vai imprimir o seu livro, né? Então, imprimir em PNG, porque justamente nesta parte aqui, ó, é onde vão ficar o quê? É onde vai ficar o texto, que as textos e as figuras que você vai colocar no seu book. Então, tá feita aqui a parte da exportação da diagramação, né? E aí, como eu tenho duas, inclusive eu vou fazer o seguinte, vou copiar tudo, vou jogar lá, porque tem algumas páginas, inclusive, ó, vou jogar aqui e mandar substituir pelas que eu já tinha exportado agora há pouco. Aplicar tudo, substituir todas. E já posso apagar até essa pasta aqui, porque não tem mais nada dentro dela. Muito bem. Então, esse é o processo de criação da diagramação, né, das páginas, que vão ser os templates ali, né, para nós fazermos o nosso e-book. É claro que eu fiz aqui de uma forma bem simples e ilustrativa para vocês terem uma ideia, né? É importante dizer que quando você vai imprimir um livro de verdade, você tem algumas regras a seguir, mas isso nós vamos ver lá nas regras do Amazon KDP, porque aí nós tem que ter sangrias, tem que ter recursos, tem que ter um monte dessas coisas aí. E justamente isso a gente vai ver quando chegar lá nessas regras, ok? Então daqui a pouco eu volto com um vídeo jogando essas templates lá dentro do Word com o conteúdo que eu já criei para esse e-book, ok? See you guys, nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo.